Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 23 de janeiro, sexta-feira, 16 horas e 54 minutos. Acabamos de encerrar nossas atividades e, como prometido, a gente vai finalizar essa semana do mini índice e fizemos um trabalho aí todo voltado para o pivô no gráfico de 1 minuto. Então, o pior dia para se fechar negativo é a sexta-feira. Hoje eu dei preferência por proteção. O mercado, se desse boas oportunidades, teria operado na boa, na maior, sem nenhuma dificuldade, mas percebi logo na abertura que ele já fez logo um candle de 600 pontos na abertura e entrou em leilão, já começou aquela bagunça logo cedo. Logo percebi que ia ser um dia difícil, então já comecei a ficar com mais cautela, seletivo nas operações, né? Fui fazer uma operação que não foi de pivô lá por volta de 11 horas da manhã somente. Até então estava operando muito era opção hoje. Hoje eu bati o recorde do ano nas operações de opção, né? Mas no índice propriamente dito eu acabei deixando um pouco de lado porque eu percebi que ele não estava muito legal, né? Não respeitava os meus padrões. Eu esperando. Enquanto eu esperava a boa oportunidade, eu percebia que as ruins eles estavam falhando. As ruins que ele estava dando, ele estava ainda falhando. Então nesse tempo eu fui sentindo que não era o dia ideal para se aventurar nesse mercado. Enfim, no final das contas ele deu aí um total de 9 pivôs durante o dia, estopou 4, mesmo assim teria ficado negativo se tivesse operado todos esses pivôs, ok? Mas eu fui só operar um pivô já quase 3 horas da tarde, mais ou menos 2h30 da tarde, e que deu aí 115 pontos. Foi só este pivô, a outra operação foi um outro setup que eu uso e que foi lá por volta de 11 horas da manhã, deu mais 245 pontos, mas não está contabilizado aí porque nós temos que contar aqui só o que fizemos em relação a pivô, ok? Então foi esse o nosso resultado. Na semana tivemos um total até ontem de 20 operações de 805 pontos. Hoje, com essa única operação feita de 115 pontos, passamos a 920 pontos com 21 operações na semana, ok? Então agradeço a todos, para mim foi uma experiência incrível, tá? Tive a oportunidade de rever alguns conceitos, relembrar algumas coisas que há tanto tempo eu não revia, né? Sempre fazendo aquilo que já está no automático, mas sem rever alguns conceitos. Essa semana eu estudei junto com vocês, pude estar revendo esses meus conceitos e vendo até onde de fato ele vale a pena e o que eu posso estar alterando. Uma vez que nós operamos sem filtrar, sabemos que o mercado ele não faz sempre aquilo que a gente imagina. Então a gente tem que selecionar as melhores oportunidades para assim garantir uma maior rentabilidade líquida, né? Um maior resultado no decorrer dos dias. Eu queria então, pessoal, mostrar para vocês o que eu preparei para vocês para este último dia da semana, para principalmente os novos, né? Que têm uma maior dificuldade ainda da leitura do gráfico, interpretação dos sinais. Então, assim, existem algumas coisas que são básicas, que é o ponto de partida, é o A, E, I, O, U de todo trader iniciante, né? Então, me perguntaram ontem como que ele faria para ser um trader profissional. Não tem uma única resposta para essa pergunta. São várias coisas que você tem que fazer e depende de cada um para funcionar. Para mim e para você são coisas diferentes, mas são várias coisas que são necessárias para a gente se tornar profissional. Então, diante disso também, mas já percebendo que este ano muita gente nova está chegando no mercado, muitos estavam estudando com a gente o ano passado, mas este ano começou a operar. Então, na hora que começa a operar, vem as dificuldades. Quando está só estudando, você está só simulando, você até acerta, você até vai bem, mas na hora de preencher a boleta, você trava, você erra, manda a ordem errada, se atrapalha tudo. Aí esquece todo o setup, dá branco, dá nervoso, dá suadeira, enfim, tudo acontece quando você está realmente operando para valer. Então, eu achei válido preparar esse material, é uma ferramenta a mais para estudar. Se não ajudar a atrapalhar, eu acredito que também não vai atrapalhar ninguém, tá? Serve para mim, serve para quem é mais velho de mercado, mais experiente, serve também para quem é mais novo, principalmente para quem é novato
esse material deve ajudar bastante, tá? Essa foi a intenção, fiz com o maior carinho e queria mostrar para vocês. Bom, pessoal, juntamente com este vídeo, no qual acabo de apresentar para vocês o resumo, a prestação de contas do dia de hoje, nesta sexta-feira, eu queria acrescentar para vocês esta outra maneira de enxergar o mercado, ok? Passamos uma semana nesse intensivo que fizemos de segunda até sexta, todos os dias prestando conta dos resultados alcançados, das dificuldades, enfim, e desta forma finalizamos a semana. Mas o propósito principal, a ideia principal que eu queria passar para vocês, que são os conceitos básicos, as regras básicas para pivô, tá? Eu queria fechar com vocês nessa gravação, apresentando isso para vocês, para que vocês possam tirar o máximo de proveito dessas informações. São informações básicas, mas está chegando a todo tempo novos alunos na sala que têm as mesmas dúvidas, e também alunos um pouco mais antigos que ainda não compreenderam na íntegra o que é operar pivô no gráfico de 1 minuto, ok? Então, regras básicas para pivô, a força do gráfico de 1 minuto é o que eu quero apresentar para vocês, ok? Então tem aí uma ilustraçãozinha aí do caminho para o sucesso. Não existe uma verdade absoluta para o assunto que iremos tratar, ok? O que eu pretendo é mostrar para vocês o que para mim fez muito sentido quando precisei sair da zona comum, a verdade que funciona para minhas operações, para onde eu vou canalizar os meus ensinamentos na sala do Trader ao Vivo todos os dias, ok? Então, repito, não existe uma verdade absoluta para o assunto que iremos tratar, ok? Acredite, o que você quiser enxergar no gráfico, você vai enxergar. Por isso, se não definir qual tempo gráfico vai operar, encontrará maiores dificuldades. Se você procurar no gráfico de 60 minutos uma razão para comprar ou vender, você vai encontrar. Se você se convencer que ele está subindo e olhar para o gráfico de 15 minutos, muitas das vezes você pode ter aquela sua convicção, aquela sua conclusão do gráfico anterior confundida com um gráfico de 15 minutos que está mostrando para você que pode cair ao invés de subir. E se você depois, na sequência, olhar para um outro tempo gráfico de 5 minutos, você pode voltar a pensar que realmente ele vai subir. E olhando para o gráfico de 1 minuto, você volta a pensar que ele vai cair. Então, se você procurar pelo em ovo, você vai achar. Se você procurar chifre na cabeça de cavalo, você vai achar. Então, não fique procurando confusão. Procure aquilo que é mais simples para que você possa tomar sua decisão mais assertiva, ok? Então, se você não definir qual tempo gráfico vai operar, encontrará maiores dificuldades. Para mim, o gráfico de 1 minuto manda nos demais tempos maiores. Acima dele temos 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos, diário, semanal, mensal, anual, conforme já disse no início, mas todos eles só vão fazer o que 1 minuto quiser. Tudo começa e tudo termina no gráfico de 1 minuto. Se o 1 minuto quiser cair, nenhum deles sobe, enquanto o 1 minuto estiver com vontade de cair. Quando a tendência está pura de baixa, todos os tempos gráficos estão caindo e 1 minuto resolve subir, ninguém mais cai. Nenhum desses tempos gráficos maiores vão cair. Então, o menor manda no maior, na minha verdade. Funciona dessa maneira.
ok? Partindo desse princípio e dessa ideia, obediência e respeito ao que teu tempo gráfico está dizendo. Os demais tempográficos são apenas auxiliares. Digo sempre isso na sala. Eu, se tivesse operando sozinho, provavelmente eu nem olharia os demais tempográficos. Talvez de manhã desse uma olhada para ver o que esperar do dia de hoje. Mas no decorrer do dia, eu não olharia, ok? Eu olho na sala junto com vocês, porque vocês me pedem, outros operam um outro tempo gráfico, enfim. Então acabo olhando para vocês para poder tentar ajudá-los na análise, somente por isso. Faz parte das regras básicas para se operar pivô. Consolidação não se opera. Espere o mercado se decidir para qual lado quer ir. Ok? Nunca opere contra a tendência. Não se vende novo topo e não se compra novo fundo. Ok? Tá subindo? Vamos comprar. Tá caindo? Vamos vender. Não opere contra a tendência. Não opere contra a média móvel exponencial. Elas servem de suporte e de resistência móvel para os preços. Ok? É como se fosse uma linha horizontal de suporte ou de resistência. Porém, elas são móveis. Elas se movem conforme o preço vai se movendo. Ok? Servem como um rastreador atrás do preço. Então, não opere contra a sua linha exponencial, a sua linha média móvel exponencial. Na tendência de alta, não há resistência. A tendência de alta só acaba quando termina. Ah, mas tem uma resistência ali e o preço vai cair, eu vou vender. Não. Na tendência de alta, toda resistência é para ser rompida. Ok? Não pense assim. Isso é uma armadilha. No longo prazo, sairá derrotado. Ok? E do contrário, a mesma coisa. Na tendência de baixa, não há suporte. A tendência de baixa só acaba quando termina. Todo suporte na tendência de baixa é para ser rompido. Ok? Região de suporte é lugar de comprar. Ok? Região de suporte é lugar de comprar. Se compra perto de suporte, se compra próximo de suporte, para se ter o menor stop possível e gerenciar da melhor maneira possível o seu risco na tua operação. Então, região de suporte é lugar de comprar. E do contrário, a mesma coisa. Região de resistência é lugar de vender. Quanto mais próximo da resistência for a sua venda, melhor. Mais barato será o seu stop, melhor será o seu gerenciamento de risco, e aí você terá um mecanismo que vai estar trabalhando a teu favor para a tua sobrevivência neste mercado de renda variável. Então, agora um gráfico para que a gente observe o que nós conversamos, ok? Esse gráfico pode ser qualquer tempo, pode ser de 1 minuto, ou diário, ou semanal, ou de 60 minutos, não importa. Todos os gráficos se comportam em ondas. Perna de tendência, perna de correção. Perna de tendência e perna de correção, ok? Todos os tempos gráficos se comportam da mesma maneira. Vamos ver agora então o que eu separei para vocês aqui. Temos aqui um topo,
seguido de uma falha de fundo. Percebemos essa falha de fundo quando o fundo está ascendente, acima do fundo anterior. Isso dá a ideia de que nessa próxima perna iremos romper o topo anterior. O preço faz novo topo, perna de tendência, aí faz agora a perna de correção. Respeita o fundo anterior, continua fundo e topo ascendente, perna de tendência, mostra falha de topo. Então ele interrompe a tendência de alta e agora me dá uma ideia de que o fundo anterior será rompido. Ele rompe, faz novo fundo e faz a perna de correção, respeita o topo anterior, então segue fazendo topos e fundos descendentes, desce perna de tendência e faz novo fundo, perna de correção, continua respeitando topo anterior, continuando fazendo topos e fundos descendentes. Perna de tendência, falha de fundo. Perceba a falha de fundo, isso me dá uma ideia de que iremos na próxima perna romper topo anterior. O preço faz novo topo. Em seguida, perna de correção, faz novo fundo direto. Neste caso, temos um engolfo. Engolfo é assunto para um outro dia, uma outra matéria, não é assunto para hoje. Ok? Perna da correção deste engolfo, e aí depois disso ele deixa de fazer topo, deixa de fazer fundo, deixa de fazer topo, deixa de fazer fundo e entra numa consolidação. Ok? Então esse é o cenário que nós temos, não só num gráfico diário, mas temos esse cenário no gráfico de 1 minuto, em todos os outros tempos gráficos, o comportamento se repetem, ok? A diferença é que uma perna do gráfico diário leva dias para ser construída, e uma perna no gráfico de 1 minuto, em questão de minutos, você já está com aquela perna pronta para operar. Então é isso, pessoal. Era o que eu queria passar para vocês, concluindo aí a nossa semana do intensivo no pivô e fechar com esses conceitos básicos das regras para se operar pivô. Os demais fatores, como os filtros que eu menciono em sala, que eu utilizo bastante, estes são pessoais, são feelings que você vai desenvolver o teu na medida que você avança nos seus estudos, na medida que os dias vão se passando, quanto mais gráfico você vai olhando, vai estudando, vai analisando, maior será a sua sensibilidade em relação ao mercado. Então você vai desenvolver o seu filtro, fique tranquilo em relação a isso. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, bom final de semana e até segunda, a partir das 9 horas da manhã, na sala do Trader Vivo. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Vendendo ou comprando, a gente está sempre dentro do mercado.